Bom dia, queridos, graça e paz. É uma alegria nós estarmos juntos e juntos entrarmos no Santo dos Santos. Santo dos Santos fala da presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, através de quê? Alguém se lembra? Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, a sua carne. O Senhor Jesus, sendo Deus, se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e foi à cruz por cada um de nós. Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou também e nos deu vida juntamente com Cristo. E o Senhor Jesus, diz a palavra de Deus, que Ele se fez pobre por amor a nós, para que fôssemos ricos nele. Você é rico em Jesus aí? Espero que sim. Se você recebeu o amor do Senhor, agora você é rico em Cristo. Rico com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Louvado seja Deus. Atos, capítulo 4, versículo 12. Eu queria proclamar essa palavra, porque está relacionada àquilo que eu vou falar também hoje. Quando nós proclamamos a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus, ela tem poder em si. E pela fé, quando nós proferimos a palavra de Deus, aquilo que está contido nela vai acontecer. No mínimo, vai mudar a atmosfera, que nós estamos vivendo, a presença do Senhor, o poder da palavra dele. Essa palavra diz assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Vamos proclamar comigo. Eu vou falando frase a frase e vocês vão repetindo depois de mim, porque as traduções são diferentes. Então, eu vou falar uma frase e vocês logo repetem. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia, aleluia, que maravilha. É o nome do Senhor, o nome que está acima de todo nome, pelo qual importa que sejamos salvos. É por esse nome, louvado seja Deus. Queridos, nós lá no retiro, nós meditamos, vendo a vida da igreja, a gente chamou de a normalidade da igreja vista no livro de Atos. O que é o normal de Deus para a igreja? A gente vê lá no livro de Atos. Talvez não tenha sido o nosso normal, não esteja sendo o nosso normal hoje, mas é o normal de Deus para a igreja. Aquilo que está lá, irmãos, não é só do passado, é para hoje. O Espírito Santo que estava lá no princípio está aqui conosco hoje. O Senhor Jesus que estava lá assunto aos céus está aqui, também assunto aos céus, está conosco. Então por que não seria para hoje? O mesmo Deus, o mesmo nome que salva, lá do início até o fim, é o Senhor Jesus. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo que está ali no livro de Atos, irmãos, é uma realidade que Deus quer para a sua igreja. É claro que a palavra de Deus é tão perfeita, e Deus também é tão real conosco, que Ele mostrou até os erros que tiveram ali na igreja. Mas nós vemos e percebemos o mover de Deus nos seus filhos. E muitas coisas que estão ali seria o normal para nós, e que talvez por incredulidade do nosso coração, por termos como que entulhado os nossos poços, as águas não estão correndo, não estão fluindo. Mas deveria. As coisas deveriam estar acontecendo. A pregação do Evangelho deveria estar acontecendo. Fazer discípulos para Jesus devia estar acontecendo. O sobrenatural de Deus devia estar acontecendo todos os dias entre nós. Milagres deveriam estar acontecendo. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas de demônios.
o Evangelho sendo pregado e vidas sendo resgatadas do inferno. Oh, queridos irmãos, é para hoje, não foi lá para 2000 anos atrás, é para agora. Atos capítulo 1, fiquem com, você que está com a sua Bíblia, seja no seu celular ou então Bíblia no papel aí, fique aberto no livro de Atos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. As coisas, preste atenção nisso, as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Que livro foi esse que Lucas diz que escreveu? O Evangelho de Lucas. E ele está dizendo que nesse Evangelho de Lucas, ele escreveu as coisas que Jesus, presta atenção nessa palavra que ela é a chave para nós, começou a fazer e ensinar. Não está dizendo as coisas que Jesus fez e ensinou, mas que as que ele começou. E Deus, queridos irmãos, se ele começou algo, ele vai fazer o quê? Vai completar. Mas se ele falou que Jesus começou, como é que Jesus vai completar? Jesus vai continuar a sua obra, mas como ele continuaria? No livro de Atos vai nos mostrar isso. O Senhor Jesus continuaria fazendo a sua obra, através dos seus discípulos, através do corpo de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Quem vai continuar a obra do Senhor? Eu, fala aí, Senhor, eu estou aqui, eu quero continuar a fazer a sua obra. Eu sou o teu membro do teu corpo, eu sou o discípulo do Senhor, eu vou continuar no poder do Espírito Santo, aquilo que o Senhor começou a fazer. Ah, queridos irmãos, isso me empolga muito. O dia que eu descobri isso, que eu vou continuar, o Senhor agora está continuando a sua obra através de mim, isso me empolgou muito. E onde eu chego, eu sei que ali o Senhor quer fazer algo. Você tem essa consciência de que você é membro do corpo de Cristo, e que através do corpo de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, Deus está fazendo, o Senhor Jesus continua a fazer a sua obra. O Senhor Jesus é um conosco, irmãos. O livro de Atos dos Apóstolos não devia ser Atos dos Apóstolos, porque não é dos apóstolos somente, é dos discípulos, mas é mais ainda, são atos do Senhor ressurreto e glorificado através da sua igreja, pelo poder do Espírito Santo. Oh, queridos, e como é que nós vamos ser capazes de continuar a fazer aquilo que Jesus começou? Como? Como que os seus discípulos continuariam a fazer aquilo que ele disse que eles deveriam fazer? Não tem outra alternativa a não ser o dia de Pentecostes, né? O que aconteceu lá naquele dia da festa de Pentecostes? O que foi, irmãos? Puxa vida, hein? Irmãos, ânimo! O que aconteceu no dia de Pentecostes? O derramar do Espírito Santo. E recebereis o quê? Fraqueza? Recebereis desânimo? Recebereis poder. Poder. Para serem o quê? Testemunhas. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Queridos irmãos, o livro de Atos começa assim. Nós vamos continuar a fazer aquilo que Jesus começou, mas tem que acontecer o quê? O derramar do Espírito Santo. E no Pentecoste foi derramado o Espírito Santo. E é para eles lá daquela época e para nós agora também. Ah, queridos, nada na obra de Deus é feita sem a intervenção do Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, você está fazendo por você mesmo, a sua carne, isso não vai ter valor nenhum diante de Deus. Mas se você faz na vontade de Deus, pelo poder do Espírito Santo, capacitado por Ele, é isso que o Senhor vai estar valorizando.
É isso que vai permanecer diante do Senhor no tribunal de Cristo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que aconteceu? O Senhor Jesus, Ele ressuscitou. E naquele dia que Ele ressuscitou, Ele apareceu aos seus discípulos. E o que aconteceu naquele domingo de ressurreição? Jesus estava ali, e Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E disse, e fez o quê? Soprou sobre eles. Não teve barulho, não teve nada, não teve gritos, não teve línguas, não teve nada. Mas o Senhor disse para eles: recebei o quê? O Espírito Santo. Ali naquele dia, no domingo da ressurreição, a promessa que Jesus tinha feito para os seus discípulos antes de ser crucificado. Jesus disse: o Consolador virá, Ele está no meio de vós, mas estará onde? Em vós. A habitação do Espírito Santo. Todo aquele que creu em Jesus tem o Espírito Santo nele. Quem tem o Espírito Santo aí dentro de si? Deixa eu perguntar mais alto: quem tem o Espírito Santo habitando em você? Opa, ainda bem, todo mundo. Quem não tem o Espírito Santo ainda não creu em Jesus, irmãos. Se você creu no Senhor, você tem o Espírito Santo habitando em você. Você não é crente de segunda categoria, não. Você é filho de Deus. O Espírito Santo habita em você. Ele é habitação, Ele faz habitação em você. Essa foi a promessa de Jesus para os seus discípulos, e ela se cumpriu no domingo de ressurreição. Eles receberam vida. Agora ali naquele dia, quando Jesus soprou, o Espírito Santo veio habitar neles, eles receberam vida de Deus. Mas, queridos irmãos, Jesus ainda tinha mais coisas para os seus discípulos. Depois disso, Jesus fez uma outra promessa para os seus discípulos. Jesus falou: olha, vão para a cidade, ficam lá, até que do alto sejais o quê? Revestidos. Eles tinham que aguardar. O mesmo caminho que Jesus percorreu aqui na terra, os seus discípulos também iriam percorrer. O Senhor Jesus nasceu e Ele foi o primeiro homem que foi habitado pelo Espírito Santo. Aliás, tudo que Jesus fez nessa terra foi pelo Espírito Santo. Ele foi gerado por obra do Espírito Santo. E tudo que Ele fez, diz a palavra, que foi pelo Espírito Santo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todo oprimido do diabo, porque Deus era com Ele. Atos 10, 38. Tudo que Jesus fez, todas as curas, todos os milagres, Ele fez como um homem cheio do Espírito Santo. Quando Ele expulsou demônios, e as pessoas ficaram lá: você expulsou pelo principal dos demônios, por Beelzebu. Mas Jesus disse: se eu expulso a Satanás pelo Espírito Santo, é chegado o reino de Deus entre vós. Tudo que Jesus fez, irmãos, foi pelo poder do Espírito Santo. E louvado seja Deus, até mesmo na cruz, diz Hebreus capítulo 9, que Jesus se ofereceu na cruz pelo Espírito eterno. Tudo que Ele fez foi pelo Espírito Santo. E lá naquele domingo agora de Pentecostes, essa outra promessa que Jesus fez para os seus discípulos, que o Espírito Santo viria sobre eles, ela acontece. Então nós temos o Espírito Santo habitando, mas temos o Espírito Santo derramado. Duas realidades diferentes. O Espírito Santo em você te deu vida. O Espírito Santo em você produz o caráter de Cristo. O Espírito Santo em você produz o fruto do Espírito. Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse enchimento é o transbordamento, é de dentro para fora. E fala-nos do caráter de Cristo que vai ser desenvolvido. Fala do fruto do Espírito. Mas quando nós lemos em Atos que eles ficaram cheios do Espírito Santo e falaram línguas, profetizaram, expulsaram demônios, pregaram com intrepidez a palavra de Deus. Essa palavra cheia é outra, é o enchimento de fora para dentro, é por causa do derramar do Espírito Santo. É o poder de Deus. Pedro, ele estava no primeiro dia da ressurreição, ele recebeu o Espírito Santo habitando nele. Mas o que ele fez? Ele voltou a pescar.
Mas louvado seja Deus, no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado, nesse domingo de Pentecoste, ele se levanta no poder do Espírito Santo, e ele prega, e 3.000 pessoas se convertem. Agora é no poder do Espírito Santo. Queridos, se os discípulos precisaram do poder do Espírito Santo, se o Senhor Jesus só fez algo depois que ele foi batizado e veio sobre ele o Espírito Santo, quanto mais eu e você, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Eu queria te incentivar que você não desse trégua na sua oração até que você recebesse poder de Deus sobre a sua vida. Se você ainda não tem essa experiência do derramar do Espírito Santo sobre a sua vida, busque o Senhor, vá diante do Senhor, ore ao Senhor. Os discípulos, mesmo eles tendo já recebido no dia do Pentecoste o derramar do Espírito Santo, eles se reuniram depois, você vai ver isso no capítulo 4, e eles oram porque estavam sendo perseguidos, mas eles oram e diz que eles foram cheios novamente do Espírito Santo. E eles disseram: dá-nos intrepidez para pregar a palavra, enquanto o Senhor também faz milagres pelo nome do teu santo servo Jesus. Ore ao Senhor, irmãos. Peça alguém para orar por você. Se alguém já teve a experiência, ele também pode orar com você, para que você também receba. Queridos irmãos, eu não estou falando aqui, e não seja desequilibrado, achar que a gente está falando aqui de coisas que a gente vê por aí, sabe, as mais diversas formas de erro e exageros, etc. Não, nós estamos falando da palavra de Deus, queridos. Você só vai andar e vai fazer as coisas que Jesus fez, só vai continuar a fazer o que Ele começou no poder do Espírito Santo. Faça isto, peça ao Senhor, fala: Senhor, eu quero a unção do Teu Espírito Santo, eu quero o derramar do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Você que talvez é tímido para falar do Senhor, quando isso acontecer na sua vida, vai ser uma transformação. Você vai chegar em qualquer lugar e você vai falar do Senhor. Você não vai se importar mais por você mesmo, mas você vai estar tão cheio de Deus que vai explodir. Você vai orar com os enfermos da rua, você vai falar do Senhor para eles. No seu trabalho, você vai ver as coisas acontecer. Você que está apático, abatido, cabisbaixo, você vai ser erguido no poder de Deus, meus irmãos. Olha, que você tenha esse desejo no seu coração. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão fartos. Se você deseja, você vai ao Senhor e peça a Ele. Aquele que vai ao Senhor será descedentado. Não dê trégua nas suas orações, busque do Senhor o poder de Deus. Poder para quê, irmãos? Para pregar o Evangelho, poder para testemunhar, poder para fazer as obras de Jesus. Eu e você precisamos desse poder de Deus manifestado nas nossas vidas. Você e eu não conseguimos fazer as coisas que temos que fazer, que o Senhor mandou a gente fazer, se não for pelo poder de Deus. O reino de Deus não consiste em quê? Palavras. Mas em que ele consiste? Alguém sabe? É em poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, irmãos, em poder. Paulo vai dizer isso para nós. Ele diz, quando ele foi ali em Corinto pregar, ele falou: olha, eu não levei a palavra, o Evangelho a vocês na base da sabedoria humana. Não foi palavras de sabedoria humana, mas foi na demonstração do Espírito Santo e poder, para que a fé de vocês não ficasse baseada em sabedoria humana. Nós precisamos desse poder de Deus. O poder vem sobre a sua vida, o poder de Deus tira o jugo do medo que você possa ter, do receio das pessoas, do receio de pregar o Evangelho. O poder de Deus para você ser testemunha do Senhor. Os discípulos, quando eles receberam esse revestimento, mudou completamente. Um Pedro que antes
Na morte de Jesus, estava negando o Senhor para uma criada da casa. Agora ele se levanta na frente da multidão e prega a palavra. Ele vai diante das autoridades e diz: olha, antes importa obedecer a Deus do que os homens, e continua a pregar mesmo sendo perseguido. Ser testemunha do Senhor, nós precisamos desse poder. Quando você lê na história de vários homens e mulheres de Deus, que tiveram essa experiência do revestimento do Espírito Santo, como mudou a vida deles. Tem pessoas famosas aí que nós conhecemos do século passado mesmo, né? Até do século atrasado. John Wesley, por exemplo, que é bem conhecido, ele era missionário, mas é interessante que ele ainda não tinha uma experiência de novo nascimento, mas ele já pregava. Mas um dia ele teve a experiência com o Senhor, de novo nascimento. E depois ele se juntou com um grupo de irmãos, e eles, numa noite de passagem de ano, 1738, né? Estou falando do Wesley porque ele é bem conhecido, mas foi lá, olha, 1738, mas eles estavam orando, e o poder de Deus veio sobre eles. Eles foram cheios do Espírito Santo, foram revestidos de poder. E esse irmão, John Wesley, ganhou milhares e milhares e milhares de pessoas para o Senhor. Ele ainda pregou por mais 52 anos. Quantas coisas Deus fez por ele. E se você for ver tantas outras pessoas, você vai continuar do mesmo jeito, talvez falando do mesmo jeito que você fala, mas quando tem a unção do Espírito Santo, irmãos, as coisas vão acontecer. Você vai orar com os enfermos do mesmo jeito que você ora, só que eles vão ser curados. Ah, queridos irmãos, eu não sei como eu posso te incentivar, mas você não deixe de buscar o poder de Deus na sua vida. Não sossegue, não dê trégua em oração até que você receba. Busque do Senhor. Eu e você precisamos do poder de Deus. O reino de Deus não é em palavras, não consiste em palavras, mas no poder de Deus. E nós queremos ver o poder de Deus nas nossas vidas, no sobrenatural, na pregação do Evangelho. Queremos ver Deus entre nós, no poder dEle, manifestando o seu poder. E não fique naquela situação assim como tem muitos irmãos hoje que dizem: é mais importante o meu caráter do que os dons de Deus. Queridos irmãos, os dons quem deu foi o Espírito Santo. Você está desprezando, é? Buscai com zelo os dons. Claro, o caráter do Senhor, o fruto do Espírito permanecerá eternamente, mas enquanto nós estivermos aqui, é agora que nós precisamos dos dons do Espírito Santo. É agora, irmãos. Na glória você não precisa de dom de curar, porque todo mundo vai estar curado lá na glória. Agora você não precisa orar para você ter poder para testemunhar para os incrédulos, porque depois você está na glória, acabou o tempo. É agora que você tem que fazer colheita para o Senhor, pregar o Evangelho, manifestar a graça de Deus. É agora. Não entre nessa, não, o mais importante é o caráter. Sim, é importante, mas você precisa ter os dons do Espírito do Senhor, você precisa ter o revestimento. A sua vida precisa ser frutífera. Você pode ter um caráter perfeito e ser uma pessoa inefetiva no reino de Deus. Nós precisamos do poder de Deus para ser efetivos. Eu conheço muitas pessoas que têm um caráter tremendo, mas estão paradas, paralisadas. Eu também conheço o contrário, pessoas que têm muitos dons de Deus, mas têm um caráter horrível. Mas qual é o nosso modelo? O nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. Ele tinha caráter, e Ele tinha o poder de Deus sobre Ele, aleluia. E Ele é o nosso modelo, irmãos. Nós precisamos continuar as obras que Ele começou. O que nós vemos ali no livro de Atos? Por causa disso, por causa do derramar do Espírito Santo, uma das coisas que era normal na igreja, era fazer discípulos, era pregar o Evangelho. Dia a dia Deus estava acrescentando salvos entre eles. O Senhor Jesus deu uma missão para nós. A maior missão que a igreja tem é fazer discípulos para Jesus. Edificar a igreja significa trazer as pedras vivas para casa a ser edificado, o edifício de Deus, que é a igreja.
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, fiquem aí na rua Calmon 32, é isso? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, fiquem aí nas assembleias locais de vocês. Os pecadores vão lá. É isso? Não, irmãos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos entre as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei, o quê? Convosco todos os dias. Você crê que Deus está com você todos os dias, o Senhor Jesus? Amém. Essa palavra é para você, é certo. Mas a palavra anterior também é para você. Ide é para você e para mim. Não é só Deus vai estar comigo, então o resto eu deixo de lado. Eu sou seletivo, né? Às vezes nós somos assim, seletivos, nós pegamos só aquilo que nos interessa. Não, Deus vai estar comigo todos os dias, amém, glória a Deus, essa é a palavra de Deus. E aí você até fala para o diabo isso: Deus está comigo, não terei medo, olha, Deus está aqui. Mas também, ide é para você. Eu não posso ficar parado. Não é que você vá para um país distante, aí não, é do lado do seu vizinho, é no seu trabalho, é na escola aqui, os jovens. É onde você estiver. Nós precisamos fazer isso. Olha como acontecia lá na igreja no início. No primeiro dia, lá quando Pedro pregou, já diz que houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Atos 2:41. Atos 2:46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, quem está com a Bíblia aberta aí, o que está escrito aí? Oi? Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Isso era o normal ali, irmãos. Nós precisamos ver isso, dia a dia o Senhor acrescentando entre nós salvos. A partir do revestimento do Espírito Santo, isso vai começar a acontecer. Atos 4, versículo 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Atos 5,14, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, e crescia mais e mais a multidão de crentes. Eu já ouvi tantas coisas, mas eu já ouvi coisas do tipo assim: olha, o que importa para Deus é a qualidade, não a quantidade. Será? Não, irmãos, aqui está dizendo que crescia em número. É quantidade. Imagina que você é aquela pessoa pecadora, se alguém não tivesse pregado o evangelho para você, você estaria perdido. Valeu a pena ou não valeu? Deus importa sim com a quantidade, irmãos. Claro, nós queremos que as pessoas sejam fiéis ao Senhor, que sejam discípulos de Jesus, não apenas crentes em Jesus, mas discípulos também. Mas nós precisamos pregar o evangelho. Pregação do evangelho era o normal da igreja, e essa é a vontade de Deus. Atos 6, 7, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estão prestando atenção? Multiplicava o número. Havia muitos sendo agregados ao Senhor. Atos 9:31, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito. Olha o que diz aí a sua Bíblia aí. E no conforto do Espírito, que dizia o quê? Crescia em número. Crescia em número. Queridos, nós precisamos crescer em número. Ou não? Sim. Seus parentes, os seus amigos, os vizinhos estão perdidos, nós queremos trazê-los. Nosso irmão Renato falou, precisa de alguém lá falar.
As ovelhas do Senhor querem ouvir a voz do Senhor. O Senhor está chamando, vamos lá recolher essas ovelhas do Senhor. Queridos irmãos, isso era o normal da igreja. Esse ano eu queria te incentivar a ganhar pessoas para Jesus. Lá no retiro eu fiz um desafio, muitos aceitaram. Quem aceitou ganhar uma pessoa esse ano para Jesus lá no retiro? Manifeste, não fiquem ocultos aí, hein? Olha, todo mundo está testemunhando aí que você está correndo atrás disso aí, né? Amém. Quem não estava lá, deixa eu fazer de novo esse apelo para você. Você vai buscar o Senhor, você vai pedir ao Senhor a graça, você vai orar, você vai falar de Jesus para as pessoas, você vai orar por elas, e você tome esse desafio. Esse ano eu quero ganhar uma pessoa para Jesus Cristo. Você aceita esse desafio aí para o Senhor? Levante a mão aí, comprometa-se. Muitos aí não estão levantando, mas tem outros que estão levantando as duas mãos, né? Aleluia. Amém. Querido, aceite esse desafio. Você foi chamado a pregar o Evangelho, a testemunhar de Jesus. Você pode não ser um pregador, você pode não ser um evangelista, mas você é um filho de Deus. Seja simples. Aquele cego que foi curado por Jesus, eles fizeram ali um escarcéu com ele, mas no final ele falou assim: olha, não sei se ele era pecador ou não, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Dê o testemunho. O que Deus fez na sua vida? Fale do que o Senhor fez na sua vida, e o reino de Deus vai expandir com o seu testemunho. Aceite esse desafio, meu irmão. Não fique paralisado, mas Senhor, eu quero uma alma para Ti. Ore por isso, ore por isso. Às vezes você vai orar e você vai ver que as pessoas mais improváveis, humanamente falando, são aquelas que às vezes vão crer no Senhor, vão entregar suas vidas ao Senhor. Faça isso. A nós, irmãos, Paulo vai nos dizer isso em 2 Coríntios capítulo 5, que a nós foi dado o ministério da reconciliação. Você se lembra disso? A você foi dado o ministério da reconciliação. Eu e você temos a palavra da reconciliação, não é a palavra da condenação para os incrédulos, mas a palavra da reconciliação, reconciliação com o Senhor. Você e eu somos ministros de Deus, ministros da reconciliação. Somos embaixadores de Deus. Você é representante de Deus na terra. O mundo não vai ser salvo se nós não levarmos a palavra para eles. Como crerão se não há quem pregue? Como? Não, irmãos. É você. Eu e você. Nós continuamos a fazer e a ensinar aquilo que Jesus começou. Você pode ser capacitado pelo poder do Espírito Santo. Não despreze essa realidade, busque do Senhor, e você vai ver pessoas sendo salvas. Comece no mínimo orando pelas pessoas, para que elas creiam no Senhor. Deixe-me dizer algo para animar a sua fé. 1 João capítulo 5, versículo 14 diz: se nós orarmos segundo a vontade de Deus, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Gravou bem isso? Se você orar de acordo com a vontade de Deus, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder, certo? A minha pergunta agora: quando você ora para que Deus salvar uma pessoa, você está orando especificamente para aquela pessoa, para Deus salvá-la, você está orando de acordo com a vontade de Deus ou não? Por quê? Está escrito, não é porque você acha, é porque está escrito que é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Todos. Inclui essa pessoa que você está orando, seja os seus filhos, seja o seu cônjuge, seja os seus pais, seja um colega, seja quem for. Creia, Deus vai responder, essa pessoa virá de alguma forma. E quem sabe vai ser você mesmo que vai levar a palavra da salvação a ela. Ore. Esta é uma oração que Deus se comprometeu a nos responder. Fique firme nisso. O que era normal naquela igreja, do princípio ali, e é o normal de Deus para nós,
é que a igreja veja o mover de Deus, veja o sobrenatural de Deus, veja Deus no meio do povo, tenha a presença de Deus manifestada. O que era normal é que aquela igreja trazia o reino de Deus para a terra, irmãos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Venha o teu reino. Quando é que o reino de Deus é manifestado na terra? Nós somos os embaixadores, representamos o reino de Deus, representamos a pátria celestial, temos a autoridade da pátria celestial aqui na terra. Aqui onde eu estou tem que ser declarada a embaixada de Deus aqui, é território do Senhor. Aqui deve reinar, no meu redor, na minha vida, deve reinar os princípios do reino de Deus. Mas você manifestar o reino de Deus, quando você fala para alguém crê no Senhor, isso é o reino de Deus se manifestando. Quando alguém é liberto de um demônio, é o reino de Deus se manifestando. Quando alguém é curado de alguma enfermidade, é o reino de Deus se manifestando. Toda vez que a autoridade do Senhor e a sua vontade é manifestada na terra, é chegado o reino de Deus aqui. Queridos irmãos, o normal da igreja é que o reino de Deus se manifeste. Vamos orar. Não dê trégua na sua oração até que você esteja vendo no meio do povo de Deus o reino de Deus se manifestando aqui, com todas as formas sobrenaturais que Deus quer. O reino de Deus não é palavra, mas é poder. Por exemplo, olha o que acontecia lá em Jerusalém. Atos 5,16 diz assim: afluía também muita gente das cidades vizinhas e Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos. Olha o que diz agora: todos eram curados. Irmãos, que glória! A manifestação do reino de Deus plena ali entre eles. Se eu não dissesse para vocês que está escrito em Atos, você diria que provavelmente está escrito lá no Evangelho, que é referente a Jesus. Sim, é Jesus, mas agora através da igreja. Comece a orar. Deus vai mostrar, Deus vai fazer milagres. Seja ousado na fé. Dê um passo arriscado de ir lá orar com os enfermos. Aliás, a palavra do Senhor fala, né? Quando Jesus fala: olha, quando eu estive doente, você foi lá me visitar, né? Senhor, mas quando foi? Quando você fez com os pequeninos. Nós estamos fazendo ao Senhor, irmãos. O reino de Deus, nós queremos vê-lo manifestando no meio da igreja. A igreja, na realidade, ela pode trazer o reino de Deus para a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui. Esse é um grande desafio para nós, maravilhoso. Você começar a ver na sua vida, na vida da igreja. Marcos capítulo 16, 17 diz assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Os sinais acompanham os que creem. Não é os presbíteros, não são os pastores, não são os apóstolos, não são os profetas, não são os quem tem o ministério da palavra, mas é para todo discípulo, para aquele que crê. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha o que diz agora o restante, versículo 19 do capítulo 16 de Marcos. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte. Agora eu acho lindo o que vai dizer aqui: cooperando com eles o Senhor. Deus está cooperando com eles. Nós somos cooperadores de Deus, mas aqui está dizendo que Deus também está cooperando conosco. Deus estava cooperando com os discípulos, eles estavam pregando, está dizendo Deus cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Você quer ver milagres de Deus? Saia, vai pregar o Evangelho, vai falar de Jesus para as pessoas, vai orar com elas, você vai ver os sinais, porque está aqui, Deus vai cooperar com você. Mas se você não faz isso, você nunca vai ver. Você só vai ver os sinais de Deus quando você sair, porque Deus vai cooperar com você. Queridos, este é o normal da igreja. Este é o normal. Agora,
o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo, a manifestação do sobrenatural, essas coisas que às vezes podem não estar acontecendo todo dia, mas elas serão sustentadas através de 4 pilares na igreja. E eles, vocês conhecem bem esse versículo, eles tinham essa realidade. Havia 4 pilares que eram sustentados para os irmãos. Deixe-me ler para você. Atos 2:42. A gente sabe de cor, né? Mas deixa eu abrir aqui. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós precisamos ordinariamente, sempre, perseverarmos nisso, diariamente, no ensino da palavra. Nós precisamos ter a palavra como centro. Tudo deve ser de acordo com a palavra de Deus. Eu vou pregar o evangelho, eu vou orar com os enfermos, eu vou me mover nos dons do Espírito Santo, tem que ser de acordo com a palavra. Se algo foge da palavra, opa, deixa de lado. A palavra, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino que Jesus passou para os apóstolos. Eles perseveravam nisso, mas não era só no ensino, também na comunhão. E não só na comunhão, no partir do pão, era aqui a ceia do Senhor, eles estavam lá perseverando. Às vezes nós achamos que a ceia não tem muita importância. Irmãos, a ceia é uma das reuniões mais importantes, porque nós estamos lembrando do Senhor, daquilo que Ele fez por nós. E a ceia do Senhor, você e eu precisamos aprender a apreciá-la, e mais do que isso, nos usufruirmos do benefício da ceia. Quando nós nos aproximamos com o coração correto da mesa do Senhor, há um benefício, há uma bênção sobre nós. Assim como também se aproximarmos mal da mesa do Senhor, tem disciplina. Paulo diz, olha, eis a razão porque há entre vocês fracos, doentes, e não poucos que dormem, porque não discerniram o corpo de Cristo, estavam participando de qualquer jeito da mesa do Senhor. Mas se você não participa dessa forma, não vai ter essa disciplina sobre sua vida, ao contrário, você pode ser abençoado. Eu já vi pessoas sendo curadas fisicamente, porque participaram da mesa do Senhor, na hora de participar da mesa do Senhor foram curadas. Aliás, uma irmã entre nós já foi curada aqui, né? Ela mudou? Cadê a irmã Sidrônia? Cadê? São Paulo, né? Pois é, a irmã foi curada de um câncer, né? Quando participava da mesa do Senhor. Irmãos, eles perseveravam nessas coisas simples e nas orações. Somos chamados a perseverarmos. Esses 4 sustentáculos aqui, é para nós, igreja, precisamos ter isso diariamente. Fique firme, persevere na palavra, persevere na comunhão com os irmãos, persevere no partir do pão, persevere nas orações. Isso individualmente, mas mais ainda como igreja. Aqui é a normalidade da igreja. Se fizermos isso, irmãos, vamos ter uma igreja saudável, uma assembleia saudável. Essas 4 coisas têm que estar constantes nas nossas assembleias. Se tivermos essas 4 coisas, vão sustentar as demais. E o Senhor vai realmente fazer a sua vontade entre nós. Vamos orar, vamos ficar em pé. Quero encerrar com oração. Querido, eu queria que você tomasse uma decisão, né? Você, não ficar só ouvindo a palavra. O livro de Hebreus diz que aquele povo que saiu do Egito, eles ouviram a palavra de Deus, mas essa palavra não lhes aproveitou, porque não foi misturada com a fé. O que você ouviu hoje aqui, misture com a sua fé. Tome uma ação. O que é misturar com a sua fé? Você crer na palavra de Deus e fazer o que ela está mandando você fazer. E se você faz assim, essa palavra vai ter proveito na sua vida. Toma uma decisão aí. Pedir ao Senhor para te encher com o Espírito Santo. Dizer, Senhor, eu quero continuar a fazer as tuas obras. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero pregar o Evangelho, eu quero testemunhar. Eu quero ser testemunha do Senhor. Eu quero fazer discípulos para o Senhor.
Senhor, eu quero chegar na tua presença naquele dia e receber a palavra: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe, irmãos, tome uma ação na palavra que você ouviu, não deixa perder a palavra. Pai, no nome de Jesus, que a tua bênção venha sobre cada um de nós. Senhor, eu oro no nome de Jesus, para cada irmão e irmã aqui. Eu oro em primeiro lugar, Senhor, para que o derramar do teu Espírito Santo venha sobre todos os irmãos. Senhor, que cada um experimente esse derramar do teu Espírito, que cada um seja cheio do Espírito Santo, que cada um seja capacitado pelo teu Espírito Santo para continuar a fazer aquilo que Jesus começou. Ó Senhor amado, nós pedimos a Ti, que possamos ver entre nós, nas assembleias aqui representadas, aquilo que é o normal do Teu coração para a igreja, Senhor. Pedimos a Tua intervenção, pedimos a Tua graça sobre nós. Senhor, que haja um manifestar do sobrenatural do Senhor entre nós, que possamos ver a manifestação do Teu reino entre nós, Senhor. Senhor, acrescente também muitas vidas entre nós, pessoas que serão salvas, remidas pelo Cordeiro. Ó Senhor, que haja um acréscimo, Senhor, que as assembleias cresçam em número, Senhor, que a bênção do Senhor venha sobre nós, que possamos ir buscar as ovelhas do Senhor, ó Deus. Dá-nos essa graça. Senhor, abençoe cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. Oramos por aqueles que ainda não são salvos em cada família representada, Senhor, para que eles creiam em Ti, os filhos, os cônjuges, os pais, no nome de Jesus, Senhor. Pedimos a Tua obra, a Tua manifestação de salvação, Senhor. Ó Senhor, nós Te damos graças por essa reunião, por essa manhã juntos. Que a Tua bênção esteja sobre nós nessa semana, no restante do mês, que possamos ver a Tua boa mão entre nós, Senhor. Oramos com ações de graças no nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Obrigado.